Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca e hoje vamos conversar com Guaraci Marchioro, que é diretor e cofundador da empresa Sensus Tecnologia. Guaraci, obrigado por ter aceito nosso convite para bater um papo sobre essa empresa que vem conquistando a cada ano mais espaço nesse mundo da tecnologia. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Eu que agradeço, Enio, o Grupo Marca, pelo convite. Vamos falar um pouquinho da Sensus aí, das tendências de mercado. Pois é, a gente sabe que a Sensus é uma empresa especializada em tecnologia de automação. E como é que surgiu essa ideia? Você já trabalhava com isso? Você viu que o mercado se ressentia desse tipo de empresa? Ou simplesmente você achou que daria para competir com aquilo que já tinha no mercado? Como é que foi a ideia de criar a Sensus? A Sensus, na verdade, ela surgiu da oportunidade, né? Eu e mais outros fundadores, a gente trabalhava na DataSul. A época que a TOTVS comprou a DataSul, a gente viu essa oportunidade de abrir uma empresa. Então, começamos como serviço, consultoria, desenvolvimento na linha DataSul, onde atuamos até hoje com isso. Mas qual que hoje é o foco principal da Sensus? Se é que há um foco principal, qual que seria? Hoje nós atuamos ainda com essa linha de consultoria, de desenvolvimento do ERP DataSul e principalmente agora nos nossos produtos próprios, né, que envolve a questão de automação industrial, a questão de coletores de dados para estoque, a questão de gestão de entrega de EPI, são uma linha de produtos da Sensus Tecnologia mesmo. E afinal de contas, qual é o perfil das empresas que vocês atendem? É a grande empresa? É aquela empresa pequena? Uma empresa que está começando pode procurar a Sensus? Qual que é exatamente o tipo de cliente que vê na Sensus uma possibilidade de comprar produtos e serviços que podem ajudar a empresa a se desenvolver? Então, a gente tem na nossa carteira pequenos, médios, grandes clientes. Não tem um perfil, porque os nossos produtos, dependendo do tipo do produto, atende nichos diferentes de mercado. Então, um produto de automação, um MES, por exemplo, que faz a parte de manufatura, ele é mais focado no nicho de médias, grandes empresas, porque ele tem um custo um pouco maior. Mas um produto de uma entrega de EPI, que vai fazer toda a gestão de EPI, esse produto já enquadra em pequenas empresas. Então, eu tenho clientes que têm 15 profissionais na empresa, que são pequenas empresas mesmo. Vamos falar um pouquinho de EPI. Para aquele internauta que tem uma pequena empresa, mas que ainda está começando a desenvolver essa empresa, como é que esse tipo de serviço, esse tipo de automação pode fazer com que a empresa dele se desenvolva com mais rapidez, que a estrutura, o desenvolvimento da empresa seja mais ágil por conta desse recurso de automação? Bom, o entrega de EPI, o foco dele é tu fazer a gestão, isso é em cima de uma norma, né, da NR6, que é onde a empresa tem que realizar a entrega, tem que controlar o uso e tem que comprovar a entrega. Então, o sistema ele serve para atender essa normativa. Todo ele é hoje, a maioria das empresas hoje trabalham com papel, entrega no papel, assina na ficha, tem que arquivar esse papel, tem que ter todo esse histórico, então já tem um custo para arquivar tudo isso. Quando tem necessidade de buscar essas informações, tem essa complexidade. Então o sistema em si ele serve para eliminar esses problemas. Então todo ele é site, todo ele é aplicativo, assinatura digital, biometria, e tira toda essa parte do papel da linha de frente aí dessa gestão. Falando em papel, a gente está aqui com papel. Há quem diga, por exemplo, que o dinheiro em espécie, né, vai desaparecer em pouco tempo e a chegada do Pix aqui no Brasil veio demonstrar que isso talvez seja mais rápido até do que a gente imagine, né? Isso é verdade. Me parece que o dinheiro ali, o faz-me rir, papelzinho vai desaparecer. O papel na empresa está desaparecendo, ele já desapareceu. Existem empresas que não trabalham mais com nenhum papel. Isso, logicamente, tem a ver também com a questão ambiental, né? Mas tem a ver certamente com a capacidade de você observar o que está acontecendo na sua empresa como um todo. O que você pode dizer sobre o papel? Ele vai desaparecer? Tende a desaparecer, já está desaparecendo. Claro que o Brasil ainda ele tem um certo atraso nessas evoluções de tecnologia, né? Então, se você pegar grandes empresas em processo produtivo, áreas de logística, o papel já não é mais utilizado.
Quando você desce ali para as médias, pequenas empresas, ainda é muito comum, até por uma questão de custo de investimento, né, para automatizar os processos para poder retirar o papel da jogada. Isso tem um pouquinho a ver, por exemplo, porque muitas empresas passam de pai para filho, né? E o filho, às vezes, chega todo entusiasmado da faculdade, é isso, vamos modernizar a empresa. Aí chega ali no pai, não, a gente está dando certo, a gente sempre trabalhou com papel e funciona. Como é que é na hora de vocês visitarem o cliente, essa argumentação para explicar dos benefícios que essa automação pode trazer para a empresa? Essa é uma das barreiras que vocês têm com os clientes ou não? Já foi bem maior. Hoje já está mais comum, mais divulgado, né? Antes, alguns anos atrás, uma década atrás, ainda tinha uma grande resistência, principalmente essas empresas que você falou familiares, né? Ela acaba tendo aquela cultura familiar e você entrar nessa cultura é bem complexo. Mas isso já está se quebrando bastante. Hoje tem muita informação, né? Muita internet, muita informação diária ali nas pessoas, então acaba já moldando a cabeça das pessoas. E o empresário, ele quer resultado, ele quer economia, ele quer agilidade, ele quer que no final as coisas aconteçam sem ter problemas. Então, acaba que a automação, toda essa parte vem para agregar nisso. Agora, você falou que trabalha com vários nichos, mas tem algum em especial que é mais receptivo com o trabalho que vocês desenvolvem, com os produtos e serviços que vocês prestam? Como é que funciona hoje, especificamente com a Sensus e com a carteira de clientes que vocês trabalham? O nosso forte ainda continua sendo a indústria, né? A indústria, metal mecânica, mas como a gente tem uma gama de produtos interessantes, a gente já entrou em mercados, em porto, indústria moveleira, que não era um mercado tão comum para a gente anos atrás. E recentemente que eu falo, uns 5 anos na parte agrícola mesmo, na parte de agronegócio. Que é um setor que vem se desenvolvendo muito no Brasil, né? E que vem olhando a tecnologia como agregador de valor, né? Não como um custo. A Sensus desenvolveu um aplicativo que se destacou, que é o Entrega EPI, né? Como é que esse aplicativo tem se mostrado? Como é que o cliente tem recebido esse aplicativo e de que forma que ele tem ajudado as empresas? Vamos lá. Grandes empresas, falando aí acima de 1.000 funcionários. É uma necessidade e eles buscam isso. Então não tem muita resistência nesse mercado de grandes empresas. Médias empresas ainda é um mercado um pouco difícil, porque o EPI em si, ele sempre foi visto dentro da empresa como um custo. Então, se eu for agregar um software para gerenciar isso, ainda tem a cultura de, não, é um custo. Só que é um custo que não é muitas vezes controlado. Então, é um custo que acaba sendo um custo elevado para a empresa e todo o controle é feito no papel. Muitas vezes isso, eles já entregam logo de cara, compram o material e já entregam na área do técnico. E o controle, a gestão daquele estoque fica em função do técnico, porque ele faz uma planilha Excel, então é até meio contraditório, né? Ele é um custo para a empresa, mas a maioria delas não olham isso com aquele carinho que tinha que ter de controlar, gerir melhor. Agora sim, mas qual que é o argumento exato que vocês utilizam para convencer o empresário que a EPI não é um custo, ela efetivamente traz benefícios para si? Certamente vocês têm bons argumentos para demonstrar para o empresário que aquilo ali, na verdade, é um benefício importante, inclusive financeiro para a empresa. Ter o controle, né? Já de primeiro, o controle do estoque, para você ter a tua visão de estoque, saber o que vai comprar, saber aquilo que você precisa, quando que você vai usar, quando que você tem que trocar, poder ter esse planejamento. A questão de segurança, porque na segurança o EPI ele é uma proteção do funcionário, né? E não basta a empresa entregar esse equipamento, ela tem que ter também o acompanhamento e cobrar o funcionário, o colaborador dela, que ele use aquele equipamento. Então isso o sistema também permite você gerar notificações por uso indevido, ter o histórico do uso daquele EPI e garante isso em caso venha ter algum processo trabalhista, você tem toda a documentação necessária para comprovar a entrega, comprovar o uso, comprovar treinamento, toda essa
necessidade que tem na NR6. Agora, você consegue citar para a gente um exemplo prático de uma empresa que tenha adotado o IPI, que efetivamente isso se mostrou para ela um excelente negócio, a curto ou médio prazo, não sei dizer quanto tempo que é necessário para que esse investimento se converta em resultado para a empresa? Vamos lá, vou dar o exemplo do primeiro cliente que a gente teve, porque o EPI ele nasceu de uma necessidade de cliente nosso. A gente tinha tem um sistema que é de coletor de dados, coleta de dados, que a gente usa para estoque, para apontamento de manutenção industrial, para apontamento de controle de qualidade, ou seja, tudo aquilo que você tem uma tarefa que você precisa executar, utiliza esse sistema. E veio um cliente até nós e pediu para fazer a entrega dos EPIs deles utilizando esse sistema. Porque esse sistema ele funciona offline, ele não precisa estar conectado o tempo todo. E ele trabalha com fazendas. Então ele tem uma usina de açúcar e trabalha com fazendas. Tem a sede e várias fazendas em áreas totalmente sem acesso a nenhum tipo de comunicação. E a gente desenvolveu esse aplicativo para ele. De cara, o ganho dele, redução de custo para controlar todas aquelas folhas, aquelas assinaturas, ter que digitalizar, coleta o dado, entrega o EPI, coleta numa folha, você tem que digitalizar aquilo no RP depois para ter o acompanhamento da próxima entrega, do saldo de estoque, tudo isso. Então ali ele já teve um ganho. Por quê? Entregou mesmo offline, quando ele chega numa área que ele tem contato com uma rede, com o servidor, os dados já é realizada a integração no servidor e os dados estão todos disponíveis. Confiança. Não se perde folha, não se perde dado no computador. O que ele entregou vai estar no RP dele. Coisa que não acontecia com a folha, né? Muitas vezes a folha era perdida, rasurada, derramava um café, rasgava. Então tem várias situações em cima disso. E o controle do estoque dele, né? Porque daí ele começa a realmente a ter a gestão do estoque, ter o real daquilo que ele está executando no dia a dia dele. Agora, o avanço das tecnologias é inegável, né? A cada dia a gente vê isso. O que você falaria que destacaria para nós de tendências do setor na área da tecnologia e da automação? Você está vendo a Census, que trabalha o dia a dia com isso, está vendo alguma tendência que deve se consolidar em pouco tempo? Porque a gente sabe que essas coisas acontecem muito rápido, né? Hoje em dia. Né? Acontece. Hoje já se fala da indústria 5.0, né? Há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, chegou... Brasil, falava-se da indústria 4.0, agora já está falando da 5.0, né? O que é essas indústrias 5.0, 4.0, 3? São marcos dentro da grandes acontecimentos que revolucionam a indústria. Então a indústria 1.0 foi a máquina a vapor, a indústria 2.0 foi a distribuição de energia elétrica, que foi uma grande revolução industrial. A 3.0 foi a criação do computador, foi mais um marco que trouxe aquilo que era feito tudo manualmente, começou a ter um processamento. A indústria 4.0, que tanto se fala ultimamente, é a integração máquina-homem. Então, coletar os dados de produtivo, coletar os dados da máquina por equipamentos, por IHM, por tudo isso, transformar isso em resultado, em indicadores, em dados para análise, para realimentar esse processo. E agora começou muita questão de AI também, coloca a inteligência artificial junto, começa a trabalhar isso. E a indústria 5.0, que começou a surgir esse novo marco, é a humanização desse processo. Então, a 4.0 ficou muito mecânica, né? Muito automação. A 5.0 estão falando em humanizar esse processo. Agora, senhor, você tocou num ponto que a gente está vendo que ela está se inserindo em tudo, que é a inteligência artificial. Você diria que a inteligência artificial hoje é uma aliada da Census? Ou é um rival da Census? Como é que você vê a inteligência artificial nesse contexto, pelo menos num primeiro momento? Hoje é uma aliada. É uma aliada. Eu acho que é um caminho sem volta, né? A inteligência artificial entrou no mercado e não volta mais. É preciso o
utilizar essa inteligência a seu favor. Ou você vai aprender a utilizar isso, ou você vai ser consumido por isso, né? Porque por que ela é uma aliada nas Census? Ela gera muita performance, né? Muita informação que você consegue de maneira rápida. Antes tinha que fazer pesquisas, trabalho. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue acelerar esses processos. E várias outras tecnologias que estão saindo baseada nela, que vai acabar agregando em muito para todo mundo, né? Você diria para a garotada que é entusiasta desse meio que estudar inteligência artificial é uma boa, então? Com certeza. Eu estou vendo aqui, ó, Sistema de Execução de Manufatura MES IoT. O que é isso aqui exatamente? Tenta explicar para a gente aqui. Essa seria o conceito inicial da indústria 4.0, né? Que é dentro do teu processo produtivo. O MES é um sistema que ele tem, a função dele existe um equipamento, um IHM, um IoT, que é a internet das coisas, que comunica com as máquinas, coleta os dados das máquinas. Então, a sua máquina está produzindo. Esse equipamento é responsável por contar as peças que estão produzindo. A máquina parou, ele vai solicitar, ou dependendo da máquina que você tem, ele já identifica o motivo dessa parada. Então, todo esse processo produtivo que antes era feito apontamento manual, agora passa a ser feito com uma automação, com uma integração com o homem, né? Que seria um IHM, que é o que integra a máquina com o homem para ele poder interagir ali. E isso vira dados que vai para o sistema de gestão de ERP. Agora, se a gente vai entrar aqui num tema que são os desafios e soluções, é comum uma empresa, por meio dos seus gestores, procurarem a Census apresentando uma dificuldade e para que a Census passe a desenvolver uma solução para aquele problema que foi apresentado? Faz parte da rotina da Census isso? Essa é a nossa rotina, basicamente. Então, grande parte dos nossos projetos são nesse sentido, né? Tirando a parte de gestão de entrega de EPI ali, que já é um sistema SaaS modular, que não tem ele não tem alterações, todos os clientes utilizam o mesmo sistema. O outro sistema que a gente tem, que é o Octopus, que é um sistema industrial, aí ele é adaptado de acordo com a necessidade do cliente. Porque não existe, né? Não tem se você pegar duas indústrias que fabricam o mesmo material, elas fabricam de formas diferentes, elas têm controles diferentes, elas têm indicadores diferentes, cada um é um ser vivo diferente. Então, na verdade, serviço que vocês prestam para uma empresa não necessariamente será facilmente adaptável para um concorrente dela, por conta dessas características de operação? Tem bastante coisa que tem similaridade. Tem bastante similaridade, mas sempre a gente tem que fazer algumas adaptações para pegar e atender o cenário daquele cliente realmente. E quais os desafios enfrentados pelo setor, como a Census Tecnologia está enfrentando esses desafios, essas soluções inovadoras? O que tem aí pela frente? O que vocês estão encarando agora como algo que vai ser trabalhoso? A gente está entrando na parte também de desenvolvimento dos equipamentos, né? Até metade do ano passado a gente comprava equipamentos de mercados, IHMs, CLPs e utilizava isso para realizar a integração com os nossos sistemas. Agora a gente está trabalhando com uma startup, montando uma startup e a gente vai começar a produzir esses equipamentos. Então, os terminais de apontamentos ali, do MES, é produção nossa agora. Então, a gente produz o equipamento e a gente ganha também no poder adaptar aquele equipamento de acordo com a necessidade do cliente. Tem uma redução de custo também no projeto como um todo, porque a gente não está mais no mercado, né? A gente produz conforme a necessidade do cliente, você consegue ter um custo melhor na produção. E qual que é a visão de futuro da Census Tecnologia em relação à entrega de EPI e também à automação, logicamente, considerando que a tecnologia evolui numa rapidez absolutamente impressionante, né? O que hoje é verdade, daqui a 6 meses pode se apresentar uma solução diferente. Sim, com certeza. A gente trabalha muito com o mercado, né? Então a gente não
vamos dizer assim, nós não saímos criando novidades absurdas para o mercado, mesmo porque o nosso tamanho não permite isso. Então a gente vai muito em cima da necessidade do mercado. O produto entrega DPI, ele foi feito e ele está em desenvolvimento ainda, porque é um produto recente, também está 1 ano que a gente está trabalhando nele. Ele é um produto que tudo que é desenvolvido nele, ele vem de necessidade de cliente. Então ele é bem dinâmico e prático, porque tudo nasceu direto de quem está usando o sistema. O IoT também serve a mesma, o MES, o IoT, ele segue o mesmo padrão. Dificuldades que a gente tem: conhecimento, né? Equipes, cada vez mais o mercado de tecnologia está puxando muitas pessoas, né? Tá um mercado que está crescendo cada vez mais. Isso. A retenção de pessoal é uma dificuldade? Não, a retenção em si não. A gente não tem um turnover tão alto dentro da Census. Eu considero que é até bem baixo pelo tamanho da empresa, né? A empresa pequena costuma perder muito para empresas maiores. Isso a gente não tem, mas a entrada de pessoas novas é complicado. Isso eu estou há 24 anos trabalhando no mercado de tecnologia. E aí, claro, é até natural, né, que as gerações venham de maneiras diferentes, com visões diferentes. E essas últimas gerações estão sendo um pouco mais difícil para a gente trabalhar, né? Ela é uma geração muito tecnológica, que as coisas acontecem muito rápido, e para nós que já estamos no mercado há muito tempo, a gente já sabe que não é assim que funciona, né? Então tá tendo vamos dizer assim, esse confronto ali de gerações no início. Mas você tocou num ponto importante, Guaraci. É inegável, né, que o mundo da tecnologia ele é muito ágil e que a garotada, essa turma jovem, eles vêm numa velocidade ultra super, né? Absurda. Um WhatsApp não respondido em 20 segundos, parece que o mundo vai acabar, né? Exato. E quando a gente recebia e-mail, que era respondido às vezes 2, 3 dias depois, dentro da naturalidade. Quando não tinha nem e-mail, que tinha que ligar. Exato, tinha que ligar e receber o recado que tinha que retornar depois de 2 dias. Exato. Agora, assim, como é que é esse conflito de geração que você falou? Mas tem uma outra coisa que é a expertise, que vocês conquistaram ao longo dos anos atendendo os clientes. Os clientes também não são tão ágeis assim. O cliente precisa que vocês orientem o caminho, né? Como é que é essa relação? De repente, vocês devem lidar bem com ideias novas. Faz parte do trabalho de vocês. Certamente a garotada vê, por que a gente não faz assim, não faz assim? Como é que é lidar com essa coisa das novas ideias que os jovens trazem todos os dias? É um desafio, né? É um grande desafio. E a Census, ela tem uma característica também, como a gente tem uma linha de consultoria ali, de desenvolvimento dentro de um RP, os profissionais são mais velhos, assim, estamos todos na casa aí de 40, 45 anos de idade para cima disso. E aí vem a área de produto. E a área de produto, a média de idade cai lá para 24, 23 anos. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, quando essas duas gerações ali começam a trabalhar junto, e eu falo por mim mesmo, sai faísca. A gente que é mais velho, a gente tem que entender, né? Que a gente também foi assim, também tinha aquela ambição de fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? E depois a gente acaba descobrindo que não é nessa velocidade que as coisas acontecem. Então você tem que colocar aquele meio termo, né? Não pode segurar totalmente a pessoa e bloquear essa criatividade, porque tem que encorajar a pessoa a continuar. Encorajar esse lado criativo, mas você tem que ter a gestão e o controle para não levar isso com tanta euforia para a linha de frente, né? Para um cliente, por exemplo. Porque senão você vai despertar uma expectativa muito alta num cliente que talvez não seja a realidade, né? Pelo menos do momento, né? No momento. Então você tem que dar essa segurada e balancear essas gerações que estão ali dentro. Esse entusiasmo excessivo. Entusiasmo. E acontece na hora que vocês estão desenvolvendo um produto, por exemplo, quebrando a cabeça para encontrar uma solução, encontraram a solução, só que alguém vem com uma ideia melhor e ter que, a ideia é boa, vamos refazer dessa forma e que aquilo tem que fazer vocês regressar em relação a alguma coisa que vocês já estavam num ponto de desenvolvimento mais adiante. Isso acontece eventualmente? Todo dia, toda hora.
Sempre a gente faz uma definição. Hoje a gente trabalha muito na área de produto com agilidade, né? Que é um conceito que tem. Então a gente não sai desenvolvendo todo o produto, a gente não tem toda aquela funcionalidade já, vamos dizer assim, documentada. Ela vai ajustando de acordo com o que vão acontecendo as situações. Então a gente tem uma ideia, tem uma linha, né, de necessidade daquilo que o que a gente precisa fazer e o que a gente precisa entregar lá no final. Mas 100% das vezes o entregável não é o que estava planejado no início, que aí acontece justamente isso. Faz uma parte, você vai para uma reunião, faz a apresentação do que foi feito com a equipe, aí surge uma ideia, eu estou trabalhando nisso aqui, talvez isso aqui a gente possa agregar lá e a gente vai melhorar essa parte, aí acaba que aquilo já muda o conceito. Então deve acontecer do cliente, por exemplo, pedir um recurso qualquer, que num primeiro momento você vê com dificuldade de apresentar aquele recurso, mas que você imagina que seja possível mais adiante atingir aquele objetivo proposto pelo cliente. Isso é relativamente comum, então, no dia a dia de vocês. Comum. Aí você tem que equilibrar, né, também, porque, claro, o cliente, ele sabe o que ele quer. Ele sabe o resultado final do que ele precisa. Mas a gente, como empresa de tecnologia, a gente tem que direcionar essa entrega, esse resultado, porque como eu falei, nem sempre as coisas acontecem na velocidade que se espera, né? Então, eu tenho meu estoque, hoje eu faço toda a minha movimentação utilizando o papel, tudo no papelzinho ali, anoto, repasso isso para o meu sistema de gestão, lá para o meu RP, e a partir de agora eu quero mudar para RFID, né? Para etiqueta RFID. RFID é aquelas etiquetas que tem lojas de comércio, você sai, ela avisa que você não pagou lá. Então, ele identifica aquilo ali só pela movimentação, tem as antenas, os coletores que identificam o material, identificam a informação que você colocou na etiqueta. Isso é um passo muito grande, porque é uma mudança de cultura dentro da empresa, né? Você sair do papel e ir para uma tecnologia dessa, não é só simplesmente tu instalar as antenas, colocar a etiqueta e colocar um software que vai executar isso. Isso é cultural, é da cultura, porque o teu processo vai ter que estar tudo bonitinho, vai ter que estar certo. O papel aceita qualquer coisa. A prática nem sempre. Aquilo lá não vai aceitar qualquer coisa, aquilo lá vai ser a etiqueta que passou, é aquilo que ele vai ler. Então tem um processo cultural ali. Então a gente fala, cara, são vários degraus, não dá para você sair do primeiro para o último num pulo. Tem que ir subindo aos poucos. Agora, se a gente vê, por exemplo, nas redes de supermercado, já tem aquele setor que a pessoa vai lá, ela se serve dos produtos e faz ela passa o código de barras ali. No exterior já tem locais onde não há ninguém atendendo, absolutamente ninguém. Dá para apostar que a gente vai chegar nisso aqui no Brasil muito em breve? Você acha que ainda vai demorar um pouco para a gente chegar nesse nível? Cultura, né? É uma questão cultural mais do que tecnologia. Tecnologia, a gente já tem tecnologia para isso tranquilamente. Seria só empregar a tecnologia tranquilamente. Mas eu acredito que no Brasil ainda não aconteça isso, é mais por uma questão cultural mesmo das pessoas. Que é o mesmo caso do posto de combustível, que o pessoal tentou introduzir o autoabastecimento. Curitiba teve um, né, que colocaram. E o pessoal relutou com a ideia, daí que o sindicato entrou e o pessoal voltou atrás. Quer dizer, é uma questão mais, como você falou, de cultura e hábitos que são adquiridos. E hoje, para a gente finalizar esse nosso papo, onde que estão os clientes da Senso? Em que lugares? De onde que eles são? De que cidades? De que países? Como é que funciona a Senso hoje em relação à sua carteira de clientes? Hoje a gente atende mercado nacional, Brasil. Então, são poucos estados que a gente não tem cliente atuando. A Senso já vamos dizer assim, ela já trabalha em módulo híbrido, né, home office há muitos anos, né? Então, antes da Covid. Antes já. Então, o que mudou para a gente a cultura da Covid? A gente tinha muita questão de o cliente querer o profissional lá. Então, vou fazer uma implantação do sistema. O profissional tinha que ir até o cliente. Para orientar sobre a operação. Presencial. Então, isso tinha um custo de passagem, um custo de hospedagem, alimentação, transporte. Com o período que isso foi proibido,
aí também teve uma mudança cultural até dentro das empresas, que daí eles viram que é possível fazer a mesma atividade, ter o mesmo resultado sem ter o presencial. Então, essa economia de custo foi enorme, né? Ainda mais falando de passagens aéreas, então aumentou bastante. Então, isso também mudou bastante o nosso conceito, porque aquilo que a gente tinha muitas viagens, a gente passou a não ter viagens. São raríssimas as viagens hoje, tudo muito, muito remoto, muito em casa, trabalhando de casa. E então isso também permite ter pessoas que antigamente a Census ela tinha vamos dizer assim, a equipe centralizada em Joinville. Agora não é mais. Agora a gente tem pessoas em vários estados, várias cidades diferentes trabalhando. O que a gente está atuando no mercado? A gente está agora realmente querendo transformar a Census, daí é uma questão até de visão de futuro da empresa. A gente está querendo transformar a Census Tecnologia numa empresa, está querendo não, a gente vai transformar numa empresa de soluções. Então o foco dessa empresa vai ser o desenvolvimento das aplicações dela, os equipamentos, a gente está trabalhando com essa parte de criação de equipamentos de HM, de antenas de RFID também, a gente entrou forte nisso, tem projetos já em clientes grandes, já executando toda a movimentação de estoque dele usando RFID, sem interação direta do operador ali, do funcionário. E a gente está trabalhando essa parte de consultoria como sendo uma outra linha de negócio, uma outra empresa. Então essa é uma mudança aí que a gente vem fazendo agora para realmente ter foco nas coisas, né, cara? Consultoria foca aqui, produto trabalha aqui. E as pessoas, a garotada, por exemplo, antigamente o pessoal fazia processamento de dados, né? Quando ia tentar se formar, por exemplo, né? Qual que é a formação acadêmica que você orienta? Porque me parece que é um mundo tão disperso que é preciso assim, um desejo de conhecer muita coisa para, por exemplo, pensar em trabalhar para a Census. Você disse da dificuldade que tem de se contratar pessoas que têm o perfil para se unir ao grupo da Census para prosseguir com as missões de vocês. O que você orienta para aquele garoto que está ali se formando no 2º grau? Provavelmente ele já fez muita coisa de tecnologia. O que ele tem que fazer? Qual que é o caminho? Se é que existe um caminho certo para isso? Não tem um caminho certo. A minha formação, por exemplo, eu venho da área de formação técnica em eletromecânica, eu vim da indústria. Depois eu fui para a área de matemática aplicada, caí no mercado de software. Então, se tu olhar a minha formação, eu não tenho nada relacionado a software. E estou há 24 anos trabalhando com isso. Então, não tem uma formação certa. O que eu falo sempre? Aí eu vou falar assim, a experiência em empresa, profissionais. O pessoal que vem do curso técnico, esses já são mais práticos, já são mais ágeis. Então a formação técnica começa muito cedo, né? 2º grau ali, já começa com curso técnico e depois vai para uma faculdade, engenharia de software, análise de sistemas. Aí tem tem mais a ver com o desejo dele de querer aprender. De querer aprender do que... Isso que você falou é uma grande verdade, porque o que eu sinto na empresa, e até eu falo com o pessoal, não faça isso, não desista. É muito comum a pessoa começar a trabalhar e desistir da faculdade. Por quê? Porque a faculdade, ela não, parece que não acompanhou o ritmo. Não está agregando para aquele trabalho que ele executa no momento. Não está agregando, e aí ele fala, eu vou lá, não quero, começa a desistir. Aí eu chamo o pessoal, falo, cara, não desista, faça a faculdade. Mas não vai me agregar nada. Agrega, você tem uma formação, você tem o dia de amanhã a gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas é muito comum, e até, como a gente falou, né, a geração muito acelerada, e a faculdade não tem essa velocidade que eles esperam e acabam desistindo, vira meio que um karma para eles. Fala, não é um karma, a gente fala, conhecimento nunca é karma. Estuda aí que você não vai se arrepender. Que você não vai se arrepender. Tá certo. Guaraci Marchioro, que é diretor e cofundador da Census Tecnologia, muito obrigado por esse podcast, contou algumas histórias importantes e agregou muito para você, jovem, hein? Muitas dicas úteis aqui, e para você, empresário também, você, de repente, a Census tem a solução que você procura, né? É só entrar em contato. Meu querido Guaraci, obrigado, volte sempre.
Eu que agradeço, Enio, agradeço o convite. Estou à disposição aí para conversar sempre que você achar necessário e trocar uma ideia, estamos aí. Esse é o Guaraci Marquioro da Census Tecnologia. Foi mais um podcast do Grupo Marca. Tchau, pessoal.